Oi, amados, seja todos bem-vindos ao canal e que o Senhor possa abençoar ricamente e poderosamente a cada uma que passar por aqui. Eu trouxe hoje aqui para vocês essa sandalinha, meninas. Eu vou estar passando ela da melhor forma para vocês. Só tem um problema. Eu já estou com as minhas solinhas prontas, que inclusive eu nem peguei ela aqui. Como eu já trabalhei a minha solinha de baixo, eu vou estar trabalhando em uma outra aqui, certo? Porque eu já fiz isso na minha outra. Para mim fazer essas solinhas aqui, são 4 solinhas, eu trabalhei na linha Amigurumi, na cor 8176. Certo? E todas as cores que eu utilizei aqui, ó, pra tá fazendo essa papetezinha aqui, em cada uma hora que eu for trabalhar uma carreirinha aqui, eu passo a cor pra vocês, certo? Então, como eu tenho uma outra pra fazer masculina, eu vou trabalhar aqui, nesse aqui, não tem problema, tá bom? Olha, são 4 solinhas, a cor aqui é diferente, mas vou estar fazendo normal com vocês. Olha, tem 70 pontos. Depois que eu passei aqui terminei as minhas solinhas, eu vou vir aqui novamente, meninas. Como estava feita essa aqui, e é nessa aqui que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui novamente a minha linha, certo? E eu vou fazer uma correntinha, lembrando, a gente já passou aquela carreirinha de pontos baixos aqui, tá vendo? Eu vou passar mais uma carreira de pontos baixos, pegando todos os buraquinhos, 70 pontos, trabalhando com agulha 1,5, certo? É a agulha Cleia, porque eu preciso que essa solinha de baixo seja mais larga, entendeu? Mais larga, para quando eu vim fechar uma solinha no outro, dar esse efeito aqui arredondado, tá vendo? Um efeito que dá arredondado. Então, por isso, eu vou passar aqui mais uma carreira. Rosângela, isso vai ficar grande? Não, meninas, isso é a solinha de baixo. Não vai ficar grande, certo? Nem larga, nem nada. Isso aqui, ele vai virar para cima, essa parte aqui, onde eu tô passando essa carreirinha, certo? A nossa sandalinha vai ficar aqui nesse tamanho, com aproximadamente 9 centímetros e meio a 10 centímetros. Então, eu só tô passando aqui porque as minhas, daquela sandalinha ali, já está feita. Essa sandalinha, eu acho que eu já apresentei ela, não sei se foi aqui no YouTube ou se foi no novo curso. Então, vou passar aqui a minha carreira de pontos baixos por toda a volta, aí eu volto com vocês, certo? Da mesma forma que eu trabalhei naquela lá, eu tô trabalhando nessa aqui. Como já tá feita, vou passar nessa aqui. Também já ensinei aí na sandalinha das chutes, certo? Então, vou passar a minha carreira aqui e já volto. Olha só, amados, então passei, tá vendo? 2 carreiras de pontos baixos, olha, certo? Uma é normal, como a gente passa, né? Normal, e passei mais uma. Eu vou vir aqui, ó, meninas, na minha primeira ponto baixo, pegando só a laçadinha de dentro, e vou fazer uma ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou virar o trabalho, vou voltar nessa mesma laçadinha, pegando só a laçadinha de dentro, olha só, e vou passar uma carreira de pontos baixos por toda a volta,
certo? Pegando só a laçadinha de dentro. Olha que eu virei o trabalho, eu tô passando de dentro para fora. Agora, ó. E vou passar aqui, meninas, os meus 70 pontos, certo? Os meus 70 pontos, pegando só a laçadinha de baixo. E vou passar, passando, e olha só. E ele vai virar aqui pra cima, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ele vai virar aqui pra cima. E antes eu vou medir aqui pra vocês que quando a gente passa mais uma carreira, essa solinha de baixo fica aproximadamente 10 centímetros. Ó, vou colocar ponta a ponta para vocês verem. Ó, tá vendo? Fica aproximadamente 10 centímetros. Mas a nossa solinha, quando a gente for trabalhar ela mesmo em fazer a nossa sandalinha, observe também. Ela fica com 10 centímetros a mesma coisa. Só porque a gente vai tirar mais, ela vai calçar um pezinho de 9 centímetros a 9 centímetros e meio estourando. Eu garanto para vocês que fica só com 9 centímetros. 9 centímetros e meio já fica grande. Então, eu vou passar aqui por toda a volta a minha carreira de pontos baixos, pegando só a laçadinha de dentro, ó. E vou passar, até no final da carreira. Chegando no final da carreira, aí eu volto com vocês, ok? E também tem outra dica. Eu posso estar passando outra dica para vocês, se vocês não quiserem passar mais uma carreira de pontos baixos, faça duas solinhas como, Rosângela. Faz uma solinha na linha amigurumi com a agulha 1,75 e faz outra com a agulha 1,5, mas na linha charme, certo? Que vai ficar menorzinha também. Mas eu gosto muito de fazer assim, que o acabamento fica mais bonito. Então, vou passar aqui a minha carreira. No final da carreira, eu volto com vocês, ok? Olha só, meus amados. Então, cheguei aqui no final. Observe, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar a linha, certo? E da mesma forma, aquela lá tá em reserva. Até eu vou pegar ela pra gente iniciar a nossa sandália. E observe, tá vendo? Como depois elas, uma vai encaixar dentro da outra, certo? Essa linha aqui, ela é muito dura. Quando eu for fazer a minha sandalinha, ó, ela encaixa aqui dentro, certo? Certinha, olha. Aí, essa parte vai virar pra cima. Observe que ela vira pra cima, certo? Aí é que a gente vai unir uma na outra. Por quê que eu tô fazendo nessa cor aqui? Porque, meninas, eu gosto de fazer na mesma hora uma e a outra, para não tá danificando. Essa aqui, eu fiz a solinha até maior, com os pontos mais folgadinhos, para ela ficar maiorzinha, certo? Mas também fui com a agulha 1,75. Aí eu vou deixar a parte e a gente vai trabalhar a frente, né? A gente vai trabalhar à frente. A gente deixa a solinha à parte e vamos trabalhar. Pegar uma solinha que será só a solinha de dentro e a gente vai trabalhar ela agora. Só que em outra cor, nessa cor, ok? A gente vai trabalhar essa parte aqui da frente, certo? Eu amei trabalhar esse pontinho no curso. Eu fiz um sapatinho com a base desse mesmo pontinho. Eu adorei, certo? Então, todas que eu vou trabalhar aqui é na Bella Fashion. Essa cor já é a 501, certo? A Tex 370. Primeira coisa que eu vou fazer, meninas,
vou que dar uma laçadinha. Olha, só uma laçadinha na minha linha e vou levantar aqui 23 correntinhas. Vou passar elas. Olha só, eu passei as minhas 23 correntinhas da mesma forma que eu fiz essa laçadinha aqui para tá amarrando. Eu vou fazer mais um aqui, ó, certo? E vou puxar a linha e vou cortar, Rosângela, porque você vai cortar, porque a gente vai precisar dessas linhas para estar costurando a nossa sandália. Olha, puxo, fechei, tá vendo? Da mesma forma que eu fechei aqui, fechei aqui. Eu vou voltar aqui, ó, sempre deixando um pedacinho maior que dá para amarrar bem apertado. Vou fazer uma laçadinha e vou vir aqui, meninas, olha, no meu primeiro ponto, observe. Vou dar uma laçadinha na minha agulha e vou vir aqui, ó. Isso sempre vai ficar, deixa eu só me achar aqui. É isso mesmo. Esse pontinho aqui sempre ele vai ficar pro lado avesso. Olha, puxei a linha e vou fazer um meio ponto. Vou vir aqui, ó, e vou estar fazendo um ponto baixíssimo. No próximo, eu vou fazer um meio ponto, certo? Olha, o lado certo nosso vai ser esse aqui, ó, certo? No próximo, eu vou fazer um meio ponto. No próximo, um meio ponto não, um ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto. E dessa forma, eu vou passar até chegar lá no final. Ó, um ponto baixíssimo, um meio ponto. Olha, um ponto baixíssimo, um meio ponto. Um ponto baixíssimo, um meio ponto. Um ponto baixíssimo, um meio ponto. Então, observe que nas próximas carreiras eu só vou estar passando no comecinho, olha. Um ponto baixíssimo, um meio ponto. Um ponto baixíssimo, um meio ponto. E um ponto baixíssimo. Tá vendo? E vou fazer uma correntinha. E observe, aqui, ó, eu vou cortar a minha linha. Olha só, aonde eu corto a minha linha, tá vendo? Ó, eu vou virar o trabalho e vou começar agora aqui da onde eu cortei a minha linha. Até vou colocar ela assim para vocês verem. Vou vir, ó, vou fazer uma laçadinha na minha linha, ó. E vou vir aqui, ó, naquele ponto baixíssimo. Fica bem certinho o ponto, certo? Ó, puxar aqui a linha assim, dessa forma. E vou fazer um ponto baixo. E vou até no final, só vou ver se é até no final. Então, já fiz 2 pontos baixos aqui. Isso mesmo. Então, aí eu vou até no final, olha, aqui, ó, bem nesse buraquinho aqui é meu ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? Faço o ponto baixo. Onde eu fiz o meio ponto, faço meio ponto. Então, vou voltar aqui os meus 23 pontos. Vou passar eles e já volto com vocês. Olha só, amados, voltei os meus 23 pontos baixos. Aqui, ó, tanto faz eu estar arrematando assim, dessa forma. Eu gosto mais de arrematar assim, ó, porque o meu pontinho, ele some, tá vendo? E eu sei que o meu próximo pontinho é aqui, ó. Quando a gente faz a correntinha, aí fica uma laçadinha, ó. Por isso eu não gosto de fazer assim. Então, olha só. Eu vou vir aqui,
vou cortar a minha linha, certo? Vou cortar a minha linha. Observe, eu cortei a minha linha desse lado. Vou virar o trabalho e vou começar do lado que eu cortei, certo? Então, olha, a gente tá do lado, certo? Então, eu vou colocar assim, vou deixar aqui essa linha azul. Olha, peguei uma amarela na cor 229, certo? Então, olha, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho, vou dar laçadinha na minha agulha. E olha só, vou vir aqui no meu primeiro ponto, tá vendo? No meu primeiro ponto, ó, não deu a laçadinha. Aqui, ó. No meu primeiro ponto e vou fazer um meio ponto, certo? Olha, fiz um meio ponto e vou fazer um ponto baixíssimo, observando? E vou repetir, um meio ponto, um ponto baixíssimo, um meio ponto e um ponto baixíssimo. E vou até no final da carreira, ok? Vou até no final da carreira e já volto. Observe, cheguei no final da carreira, já rematei a linha, vou cortar ela. Então, do lado que eu cortei, menina, olha, eu viro o trabalho, assim, dessa forma, vou começar sempre do lado que eu corto a linha. E vou aqui, ó, fazer uma laçadinha. Olha só, fiz a laçadinha. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho. Olha, no meu primeiro pontinho. Olha só. Aqui assim, ó. E vou fazer um ponto baixo. Nesse mesmo pontinho, vou estar fazendo outro ponto baixo. Observe, então, que eu fiz um aumento, certo? E vou aqui, ó, pegar todos os meus pontinhos, certo? Todos os meus pontinhos. Então, aqui tem um pontinho, porque, ó. E vou passar pontos baixos até faltar um lá no final. Aí eu volto com vocês. Nessa terceira carreira, né, sem ser a primeirazinha que a gente passou aqui, essas correntinhas, ó, que a minha até sobrou uma, mas não tem problema. Essa é a quarta, né? A gente passou duas de azul e essa aqui é a quarta de amarelo. A de azul a gente fez essa primeira correntinha. Então, eu vou passar até no final e já volto. E olha, cheguei aqui no meu último pontinho. Olha, vou fazer 2 pontos baixos. Tá vendo? E vou fazer uma correntinha. Não, como eu disse pra vocês, não faz diferença. E vou cortar a linha. Vou cortar a linha. Olha, aí na medida que quando eu corto a minha linha, menina, eu já venho aqui, ó, e viro ela assim, que eu já vou começar a desfilar. Olha só, agora eu vou trabalhar com essa rosa, na cor 377. Olha, dou laçadinha na agulha, aqui foi onde eu cortei a linha. Vem aqui, ó, no meu primeiro pontinho, tá vendo? No meu primeiro ponto baixo. E vou fazer um meio ponto, certo? No próximo, um ponto baixíssimo. Então, eu vou ficar também com a rosa com 25 pontos, certo? Então, não tem segredo. Eu vou passar essa carreira, chegar aqui, eu vou cortar a linha, virar e passar 25 pontos baixos, certo? Aqui a gente vai, ó, um meio ponto, um ponto baixíssimo, um meio ponto, um ponto baixíssimo. Aí, quando eu chegar aqui no final, vou cortar minha linha, virar o trabalho, amarrar a linha aqui e vou voltar 25 pontos baixos. Da mesma forma que a gente fizemos esses. Olha só, então terminei a minha carreira fazendo meio ponto, ponto baixíssimo, cortei, virei o trabalho e já passei a minha carreira de pontos baixos,
certo? 25 pontos. Vou cortar a minha linha, lembrando, comece sempre do lado que corta a linha. Vou colocar, porque o nosso lado de trabalhar certo é esse aqui, ó. É o lado certo. Esse é o lado avesso, mas vai dar o efeito do lado avesso. Vou colocar aqui, ó, dessa forma. Agora eu vou passar a minha carreira de branca, meninas. Olha, laçadinha na agulha. Vem aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer um meio ponto, certo? Um ponto baixíssimo, um meio ponto. E vou passar dessa forma, vou ficar com 25, a mesma coisa, certo? Um ponto baixíssimo, um meio ponto, ó. Ponto baixíssimo, um meio ponto. E vou até no final da carreira dessa forma, certo? Olha só, cheguei no final da carreira, arremata a linha, certo? Olha, vou arrematar a minha linha, ó, tá vendo como que tá ficando? Mas o nosso lado certo é esse aqui. Aí eu vou cortar a linha e já viro ele assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é o lado que eu cortei a linha. Já faço uma laçadinha na minha linha. E, ó, vou puxar aqui e vou me achar aqui agora. Olha só. Nessa minha carreira de pontos baixos, a branca, olha, vou fazer um ponto baixo. No mesmo pontinho, vou fazer outro ponto baixo. Então, fiz outro aumento. E vou passar os meus pontos baixos até chegar lá no final. Chegando lá no final, aí eu volto com vocês pra gente fazer outro aumento, ok? Nessa carreira aqui de branco, a gente vai ficar com 27 pontos. Cuidado para não pular nenhum pontinho, que a gente começa e termina na carreira na primeira carreira que a gente faz de cada cor, em meio pontos. Ó, fica os buraquinhos certinho, olha. Olha, aqui é meu ponto baixíssimo, olha. Aqui é o meu meio ponto. Observe. Meu ponto baixíssimo e o meu meio ponto, ó. A gente fica os buraquinhos certinho, certo? Eu já fiz uma sandalinha dessa colorida, tem ela no canal. Se eu não me engano, ela chama Safira. Aí uma mãe me encomendou e eu resolvi. Ela escolheu essas cores e eu resolvi acatar e gravar novamente para vocês. Mas não é esse mesmo pontinho, é só ponto baixo mesmo. Deixar no final do vídeo para vocês verem. Mas é bem colorida também. As mamães adoram essa sandalinha colorida. Ó. Aqui, ó. Então, como aqui é o meu meio ponto, eu vou fazer o meu aumento aqui nesse ponto baixíssimo, ó. Nessa carreira aqui, eu fiz aqui, para não levantar muito o meu meio ponto. E faço o meio ponto, ó. Já saiu, deixa eu puxar aqui, ó. E pego as duas laçadinhas e faço o meu ponto baixo. Puxo a linha e corto ela. O aumento, ele pode ser no segundo pontinho ou no último pontinho, certo? E olha, fica dessa forma, como tá ficando. Então, eu corto a minha linha e viro o trabalho. Assim, vou me achar. Olha só, eu me inspirei aqui nessa sandália para estar fazendo essas para vocês. Isso aqui foi a cliente que mandou, porque olha só, meninas, esse tanto de sapato aqui, ó, não é eu que pego, não. É o pessoal que manda para mim, que inclusive estou batendo, quebrando a cabeça para fazer esse croque para vocês, que vai mandando para mim, para me inspirar. Aí eu vou acatando, de vez em quando eu entro aqui
escolho algum modelinho e tento gravar. Então, aí ela escolheu, ela queria com mais cores, então por isso eu fiz assim fininha as cores. E ela escolheu um lilás e eu não tinha na Bela. Então, mas eu tinha na Charme, que é a 5006, certo? Só que essa linha aqui é a Charme, é lilás. Pra mim, ela é quase rosa, mas dá uma bem diferença. Mas é uma lilás, certo? Dou a laçadinha na minha próxima carreirinha. Olha, dou a laçadinha na agulha. Vem aqui, ó, no meu primeiro pontinho e faço um meio ponto. Deixa eu puxar mais. Faço o meu meio ponto, certo? Ó, faço o meu meio ponto. No próximo, um ponto baixíssimo. E vou voltar aqui, meninas, os meus 27 pontos, certo? Ó, um meio ponto, um ponto baixíssimo. Um fiozinho atrapalhando. Tem que tomar cuidado, porque senão altera lá do outro lado. Um meio ponto, um ponto baixíssimo. Um meio ponto, um ponto baixíssimo. Essa tex aqui é só 8 fiozinhos a mais, não dá diferença, viu? Então, vou até no final da carreira e volto. Um meio ponto, ó, e vou passando. Olha só, cheguei no final da carreira, viro o trabalho dessa forma e faço a minha laçadinha. E lembrando, desse jeitinho que eu tô passando aqui, eu vou passar a minha verde, tá bom? Com 27 pontos. Como não tem mais aumento nem nada, e olha, venho aqui no meu primeiro pontinho e faço o meu ponto baixo, certo? Olha, faço o ponto baixo e vou continuar, passar os meus pontos baixos, 27 pontos, até lá no final. Chegar lá, vou cortar a linha e vou fazer a minha primeira carreira de um meio ponto, um ponto baixo na cor verde. E volto para passar a cor para vocês. Ó, vendo? Desse jeito. Então, vou passar a minha carreira. Olha só, passei a minha carreira, vou cortar a minha linha. Vou virar o trabalho, colocar ele dessa forma. Olha só, essa verde aqui também é Charme, na cor 2204, certo? Já fiz aqui a minha laçadinha. Olha, dou laçadinha aqui na minha agulha, firmo com o dedo, né? Venho aqui no meu primeiro pontinho, ó, e faço um meio ponto. Ponto baixíssimo. Ó, um ponto baixíssimo, um meio ponto. E vou até no final, 27 pontos. Cheguei no final, corto a linha, já faço logo a minha laçadinha, viro o trabalho, venho aqui no começo, ó, no meu primeiro pontinho, ó, no meu primeiro pontinho e já faço o meu ponto baixo. E vou passar 27 pontos baixos, vou passar eles. Olha só, passei os meus 27 pontos baixos, já corto a minha linha e viro ela assim, ó, deixa assim. Olha, esses morrinhos sempre pro lado de baixo, ó, colocar aqui. Olha só, eu peguei minha linha rosa novamente, vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho e vou fazer o meu meio ponto, certo? Ó, faço o meu meio ponto. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto. No próximo, ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto. Eu passei essas cores de linha para vocês, que foi as cores
que eu usei, que são as candy, certo? Bem para bebezinho mesmo. Agora, se vocês quiserem usar outro tipo de cores, pode ficar à vontade. Pode usar a cor que vocês tiverem, certo? E olha, e dessa forma eu vou até no final da minha carreira, passando dessa forma, um ponto baixíssimo, um meio ponto. É a última carreira. Um ponto baixíssimo, um meio ponto. Certo? Então, vou até no final para o vídeo não ficar tão grande. E olha só, cheguei no final da carreira, tá vendo? Fiz o meu último meio ponto e vou estar arrematando a linha. E ó, arremata a linha, corto ela. E olha só, e fica dessa forma, menina. Olha como qualquer um pontinho que a gente faz toda a diferença em um sapatinho, certo? Vou me achar aqui agora. Olha só, eu vou vir aqui, ó, com o lado que tá as pipoquinhas. E olha só, aqui, ó, eu marrei o meu ponto. Eu terminei aqui, ó, com meio ponto. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na minha quinta laçadinha, olha só, que é no meu... Eu fiz um meio ponto, um ponto baixíssimo, meio ponto, um ponto baixíssimo e um meio ponto. Eu venho aqui nesse meio ponto, pulando, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho, eu vou puxar a minha linha, ó, e vou fazer uma correntinha. Nesse mesmo pontinho, vou fazer um ponto baixo. Vem aqui, ó, no meu próximo pontinho e vou fazer outro ponto baixo. Tá vendo? Só vou me achar, ver se foi 2 ou se foi 3. 3 pontos, menina. E vou fazer mais um ponto baixo. Tá vendo? Vou virar o trabalho. Vou vir aqui, ó. Vou voltar. 1, 2 e 3. Vou virar o trabalho e vou voltar. 1, 2 e 3. 3 pontinhos, tá vendo? Então, passei 3 carreiras, só vou me achar se eu passei 3 ou 4. Olha só 3 carreiras mesmo, ok? Vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar, meninas, a minha linha maior, que é pra mim tá costurando esse fechozinho aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a fazer esse fechozinho, quem não tiver, certo? Ó, vou cortar a linha aqui, ficou dessa forma. Tá vendo? Eu vou vir aqui novamente, não importa se vai ficar para que lado, se aqui não. Vou contar novamente, olha. 1, 2, 3, 4, vou vir para o quinto pontinho. Vou amarrar minha linha novamente aqui do outro lado, ó. E vou passar 3 pontinhos, ó. 1, 2 e 3 pontinhos. E vou virar o trabalho e passar mais 2 carreirinhas, ok? Ó, 1, 2 e 3. Vou virar o trabalho e vou passar novamente. 1, 2 e 3. Vou fazer uma correntinha e já vou cortar a linha grande também. Para não ficar arrematando, eu já arremato na costura. E olha só, lembrando, tá vendo? Ó, como que fica. Vou vir aqui, ó, vou puxar essa linha e vou cortar ela. E vou me achar e já volto. Isso aqui, se não quiser fazer dessa forma, mas eu achei muito interessante fazer dessa forma, pode estar costurando elástico. Tá? Vou pegar um elástico aqui, ó. Pode vir, tá costurando um elástico aqui, ó.
sem problema nenhum. Costurar o elástico, mas eu não quis elástico. Olha só, meus amados, eu levantei aqui 49 correntinhas, vou pular a primeira e vou voltar aqui 48 pontos baixos, certo? Por toda a minha correntinha que eu fiz aqui. Vou voltar 48 pontos baixos. Então, eu vou passar eles até lá no final, ok? Olha só, cheguei aqui no final, faço uma correntinha nesse mesmo pontinho, faço um ponto baixo, já vira o meu trabalho. Para cá, o meu sobrou uma correntinha, mas não vou desmanchar. E dou continuidade do outro lado, tá vendo? Prendendo a minha linha, prendendo a linha, ó, e vou passar do outro lado. Aqui a minha linha já tá bem escondidinha, deixo para trás. Então, vou até no final da carreira novamente. Ó. Olha só, cheguei aqui no final da carreira, rematei a linha e deixei um pedaço maior para estar costurando. E olha, esses fechozinhos aqui, meninas, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Quem não tiver, pode estar em casa de armarinho e comprando esses fechozinhos aqui que a gente usa em sutiã, em alça, aqueles regulador de alça de sutiã, tá vendo? Depois que eu fiz aquela ali, que eu achei para comprar, então, mas eu não utilizei. É de sutiã de alça, que se eu descobrisse quem inventou o sutiã, acho que eu dava uns murros nele, porque é outro trem ruim. Aí, mas o Emílio, ele manda muito essas fivelinhas pequenininhas pra gente. Então, como foi? Olha, tem os passadores, certo? São passadores, mas eu utilizei fivela mesmo. Olha só, peguei uma dessas fivelinhas, tá vendo? Tirei o pininho, olha. E peguei outras duas com alicate. Vim aqui, ó, já abri o pininho, é só tirar o pininho daqui, ó. Tira o pininho, aí o que eu fiz, menina, vim aqui, ó, na beiradinha, porque a gente tem esses fivelinhas, olha, só de apertar, ela corta até na tesoura. Peguei uma lixa e lixei aqui a beiradinha, certo? Tem que lixar, não esqueça de lixar. Aí cortei duas, desse jeito, olha, que foi esse passadorzinho aqui, ó, que eu coloquei do lado. Olha aqui, ó, cortado, lixado, que não arranha e nem nada. Lixa de unha mesmo, certo? Então, é só uma dica para vocês. E também as fitinhas, tanto essa que a gente costura aqui, como essa aqui, vai depender do tamanho da fivela de vocês, certo? Ou do simplesmente e comprar esse aqui. Observe que esse aqui é maior, ó. Tá vendo? Fica, eu teria que passar aqui, ó, mas não, esse aqui até que dava, ó. Tá vendo? Então, tem que ver a largura aqui para passar o tanto de carreira que vocês desejarem. Então, aí eu também gosto mais de trabalhar na fivela, que eu posso vir aqui, ó. Não sei para que eu abri isso aqui. Ó, vem aqui, assim, dessa forma, e passo novamente. Tá vendo? Passa aqui novamente e vou estar costurando. Mas antes, eu vou estar costurando aqui, ó. Que eu já coloquei a agulha aqui, ó. Tá vendo? Vou passar a minha agulha aqui assim, ó. Ó. Vou vir aqui, ó. Vou encaixar ele aqui dentro da minha fitinha. Assim, ó. Dou uma puxadinha. E olha. E a parte que eu cortei vai ficar para baixo. Dessa forma. E vou estar costurando aqui, ó. Certo? Pego qualquer uma laçadinha, ó. E vou estar costurando. Bem costuradinho. Sempre na posição certa. Ó. E vou estar costurando. Tá vendo?
E vou costurar aqui, ó. Que meu terceiro pontinho, pego bem certinho, ó. Tá vendo? E costuro essa partezinha aqui, ó. Observar? Então, eu vou reforçar mais a minha costura e costurar o outro também. Olha só, amados, eu quero mostrar pra vocês também que o Emílio, ele envia isso aqui pra gente, tá vendo, ó? Esses passadorzinhos, ó. Aí, como a gente não tem esse, pode pegar uma fivela, olha, que seja da mesma abertura. Essa minha aqui tá pequena, entendeu? Da mesma abertura, e pode estar colocando aqui também, ó. Só que esses aqui, para o que eu queria, ficava grande. Aí na fivela é só tirar o pininho, certo? Tira o pininho, dá certo da mesma forma. Ou, como eu disse, compra aqueles reguladores de sutiã. E olha só, como eu já costurei aqui, tá vendo? Para mim colocar esse fechinho desse lado, eu enfinhei aqui desse lado. Ó, vim aqui da mesma forma, ó. Vim aqui assim com ele avesso, certo? Eu enfinho aqui, ó. Tá vendo? Avesso. Observe. Tá vendo? Que quando eu virar ele, vai ficar do lado certo. Aí aqui, ó, eu já costurei aqui também, ó. Tá vendo como eu costurei aqui? Então, aí eu venho aqui, ó, passo aqui, passa de boa, viu, menina? Ainda mais quando mais você for mexendo, mais esse pontinho ele vai, como se diz, esticando, né? E vai ficando mais baixinho. Ó, vem aqui, ó, e passo aqui assim, dessa forma. Tá vendo? Dessa forma, olha. Dessa forma. Aí aqui depois, ó, quando mais a gente mexe nele, mais ele vai ter facilidade de estar correndo aqui, certo? Mas ele vai tendo facilidade. Ou simplesmente vem aqui assim, ó, faz isso e puxa, tá vendo? Então fica o regulador. Aí observe que quando eu trazer esse regulador aqui, ó, eu vou colocar assim, que eu levar ele lá para o outro lado, ele vai ficar desse lado. Aí aqui, ó, eu vou enfiar aqui e vou estar costurando também. Olha só. Aí enfiei aqui, tá vendo? Eu ainda vou estar costurando aqui, ó. Dou mais uma puxadinha e vou estar costurando. Olha, quero menor ou maior. Aí eu venho, ó, puxo aqui assim, dessa forma, e puxo a partezinha de baixo, ó. Aqui não fica costurado, aqui mesmo só é o passadorzinho, tá vendo? Aí dessa forma, olha. Então, observe que desse lado aqui, ó, eu só enfinhei, tá vendo? Só enfinhei. Desse lado aqui também, ó, só enfinhei ele de baixo para cima, vim, passei dentro da argolinha e vou estar costurando ele aqui agora. Vou costurar e já volto. E olha só, amados, costurei, tá vendo? Só é uns pontinhos mesmo, é como eu disse para vocês. Quanto mais a gente vai mexendo aqui, mais esse pontinho vai amassando, certo? E mais a gente vai ter, assim, vai ficar mais fácil de estar aumentando e diminuindo, certo? Não tem segredo isso aqui, mas não pode colocar também um puxador aqui nesse passador muito grande. Tem que ser o tamanho que cabe aqui, ó. Se vocês observarem, ó, cabe certinho, tá vendo? Então, dessa forma. Então, aqui a gente só vai montar a nossa sandália agora. Olha só, meus amados, eu vim aqui, ó, achei o meio da minha solinha e deixei aqui, ó, 16 pontos livres, ó, onde tá marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e marquei no 16. Certo? Eu vou vir aqui, ó, na minha próxima laçadinha, lembrando, a gente tem 14 linhas, mas a gente só vai puxar aqui em 13 pontinhos. Certo? Essa aqui é a minha linha das correntinhas. E essa aqui, ó, é do meu ponto baixo, né? E do ponto em relevo. O meio ponto. Então, olha só. Eu puxei a primeira e duas na segunda. E em cada um aqui agora, ó, eu vou puxar uma linha. Em cada um. Tá vendo? Ó, vem pro próxima laçadinha, puxa a outra amarela. Ó, puxa a outra amarela. E vou puxando em cada um pontinho, vou estar puxando as minhas linhas, ó. As minhas próximas é as duas rosas, então vem pro meu próximo pontinho e puxa a rosa, certo? Vem pro próximo pontinho e puxa a outra rosa, ó. E dessa forma eu vou puxar todas, certo? Olha, e puxa aqui. Então, vou terminar de puxar aqui, cada um num pontinho. A gente vai pegar 13 laçadinhas aqui, ó. Olha só, meus amados, então eu já puxei, tá vendo? Já posso tirar meu marcador. Aqui do outro lado eu puxei da mesma forma, já até marrei. Aí, ó, é só vir, ó, puxar as linhas, olha como encaixa certinho. Aí, ó, não tem segredo. Olha só, aqui nesse aqui a gente tem 2 fios, certo? Eu vou pegar o meu primeiro com o próximo aqui do azul, ó, e vou dar 2 nozinhos. 1 ou 2, pode dar mais se vocês quiserem, certo? Aí, ó, pego o outro azul com o amarelo, ó, e dou 2 nozinhos também. Vou dar só 2, não tem necessidade mais do que isso, tá vendo? Aí pego um amarelo e um rosa e dou outro nozinho. E dessa forma, vou amarrar até no final, ó, dou 2 nozinhos. Olha. Aí pega aqui, ó, um branco e o outro rosa e marca também, ó, 2 nozinhos. Pega aqui, ó, o branco e um lilás, não tem erro, é só quando vocês for enfiando no buraquinho, vocês veem como é que é. É bem facinho. E olha só, me sobrou 4, tá vendo? Marra aqui uma verde na lilás. Ó. Marra aqui, bem apertadinho. E marra aqui, ó, o último verde e o último rosa. E dou 2 nozinhos. Vou cortar o excesso, certo? Dessas linhas, ó. Aí, ó. Pronto. Olha aí, nossa sandália só falta unir a nossa solinha, ó. Aí eu vou passar uma colinha aqui, colar aqui, ó, e cortar o excesso da linha e volto. Olha só, aí eu venho aqui na minha solinha, ó, e passo cola, menina, eu passo cola toda nela. Eu aconselho que quem não fazer essa solinha aqui na amigurumi, pode tá colocando aqui recortar um filtro e colocar aqui dentro. E olha só, eu também já colei aqui, tá vendo? Eu venho aqui, ó, no meio certinho, olha, tá vendo? Vou olhando, arrumo aqui primeiro, aqui na frente, ou pode ser também pegando o pontinho lá de trás, bem certinho. Mas eu gosto muito de vir aqui, ó, e arrumar aqui assim, ó, pra ficar ponta com pontinha, tá vendo? Aí depois eu vou encaixando ela aqui dentro, ó. Eu encaixo ela encaixa, ela vai encaixar. Ela tá mais espichadinha porque a gente puxou muito pra tá amarrando, certo? Aí fica assim dessa forma, ó, dessa forma. Eu vou esperar colar um pouquinho e já volto. Olha só, meus amados, eu vim aqui atrás, eu desmanchei aquela correntinha que eu fiz, tá vendo? E vou puxar a minha laçadinha, olha, aqui para cima, tá vendo? Assim, dessa forma, ó. Aí eu já venho aqui, ó, no meu próximo pontinho, pego só a laçadinha de dentro que tá errado, vou puxar um para trás que eu puxei na frente.
Assim, ó, puxei da mesma forma, tá vendo? Aí vem aqui, ó, aqui é bem aonde a gente arremata. Então, fica mais complicadinho de pegar só a laçadinha de dentro aqui, ó. Vou tentar pegar ela, porque foi aonde eu arrematei. Não tô conseguindo, pera só um minutinho. Sim, meninas, olha. Aí eu pego aqui as duas laçadinhas de dentro e a laçadinha de fora, ó. Aqui esse pontinho tá me magoando, esse pontinho aqui. Ó, pega as duas laçadinhas de dentro, a laçadinha de fora, faço um ponto baixíssimo. Ó, e dessa forma, vou passar por toda a volta, certo? Olha só, eu pego as duas laçadinhas daqui e na de baixo a gente tem duas laçadinhas, eu pego só a de fora, certo? E dessa forma, vou passar por toda a volta. Não tem segredo, já ensinei em outros aí, certo? Na sandalinha da Chute, se eu não me engano, em várias outras. E ó, e vou unindo as minhas duas solinhas. Então, vou passar por toda a volta, chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Ó, e ele vai virando, tá vendo? Olha só, meus amados, passei por toda a volta, tá vendo? Chega aqui embaixo, ó. É só eu puxar a linha aqui para baixo, certo? E vim esconder ela aqui em qualquer um lugar. Eu já ensinei muito vocês estar escondendo a linha, vim escondendo ela aqui por dentro. E olha só, meninas, que top que ficou. Vou colocar o pezinho de molde aqui dentro para vocês verem. E olha só, meus amados, tá vendo? Fica do mesmo tamaninho, o pezinho encaixa bem dentro do sapatinho. E aí, foi isso aqui que a gente teve para hoje. É só bater uma aguinha para os pontinhos se ajeitar, botar para secar e vai ficar da mesma forma, tá ok? Faça de outras cores, da forma que vocês quiserem. Então, foi isso aqui que eu tive para hoje. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.